Olá, pessoal! Eu sou a doutora Flávia Tessarolo, endocrinologista e metabologista, e esse é mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, não posso me esquecer de pedir para você já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que vem por aí. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar o link delas na descrição e também o WhatsApp do consultório caso você precise. Combinado? Você sabia que o diabetes pode danificar os vasos sanguíneos dos rins? E que as doenças renais são mais comuns entre as pessoas que têm diabetes? Imagino que não, não é mesmo? Mas você não está sozinho nisso. A maioria das pessoas não sabe que existe essa relação entre doença renal e diabetes. E é disso que o nosso vídeo vai tratar hoje. Vamos lá? Antes da gente entender como diabetes e doença renal se relacionam, nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Então, inicialmente sobre a doença renal. Existem vários tipos de doenças renais. Então, uma delas é a insuficiência renal crônica, que é causada por diabetes, por hipertensão, por glomerulonefrites, por doença renal policística. A gente tem a insuficiência renal aguda também, quando uma condição leva à falência aguda aí do funcionamento dos rins. Existem os cálculos urinários, cálculos renais, que são as pedras nos rins, as infecções urinárias. Então, existem muitas doenças renais. Eu não vou me estender aqui, porque senão vocês não iam me aguentar falando tanto tempo num vídeo. É importante a gente entender que o rim, ele serve para quê? Ele serve para filtrar as impurezas do nosso corpo. Então, o rim, o sangue passa pelo rim e esse sangue vai ser purificado e o rim vai eliminar aí a ureia, a creatinina, o ácido úrico, todas as impurezas que vão surgir com o metabolismo de todas as células do nosso corpo, com o funcionamento de todas as células do nosso corpo. Já o diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. A glicose é o açúcar no sangue. E por que uma pessoa se torna diabética? A gente sabe que existem muitos defeitos que levam ao diabetes. Um deles é a insuficiência na produção de insulina, que é o hormônio que controla o nível de açúcar no sangue. Outro defeito é a resistência à ação da insulina e muitos outros defeitos. Então, só para vocês terem uma ideia, o diabetes tipo 2, que é o que corresponde aí a 90% dos casos de diabetes, a gente tem pelo menos aí 8 defeitos descritos na utilização aí da glicose, que vão culminar com o aumento da glicose no sangue. E para ter diabetes, a gente precisa de fatores predisponentes. Então, a gente sabe que os fatores de risco para uma pessoa se tornar diabética tipo 2 são obesidade, sedentarismo, ter uma história familiar de diabetes tipo 2, por exemplo, pai, mãe, irmãos com diabetes, ter um triglicerídeo alto, ter um HDL, que é o colesterol bom baixo. E quais são os sintomas do diabetes? A gente tem que entender que mais de metade das pessoas com diabetes não sabem que tem diabetes tipo 2. Por quê? Porque ela é uma doença, na grande maioria das vezes, uma doença assintomática. Ela vai evoluir aí anos e anos sem sintomas. Os sintomas só vão ocorrer quando o nível de açúcar no sangue está maior do que 180. Então aí ela vai apresentar muita sede, muita fome, vai urinar demais, vai acordar de madrugada para urinar, pode ter fadiga, cansaço, visão turva, mas a gente não pode esperar os sintomas aparecerem. Então a gente precisa diagnosticar o diabetes o quanto antes. Por quê? Porque se ele fica assintomático durante anos e anos e a gente vai fazer o diagnóstico tardio, muitas vezes no diagnóstico a gente já tem complicações crônicas do diabetes.
inclusive a doença renal. Chegamos ao assunto principal do nosso vídeo: como que o diabetes pode levar à doença renal. Nós sabemos que todos os tipos de diabetes, se não forem bem controlados, podem levar ao que chamamos de nefropatia diabética, que é a doença renal provocada pelo diabetes. E por que isso ocorre? A glicose alta, ao longo dos anos, ela é tóxica, vamos dizer assim, para os pequenos vasos sanguíneos dos rins, vasos que têm a espessura de um fio de cabelo, e ela provoca lesão desses vasos. O que ocorre quando o sangue passa pelos rins e o rim tem os vasos lesionados? Ele deixa passar pequenas proteínas para a urina, que a gente chama de microalbuminúria. É a perda na urina de pequenas proteínas. E à medida que essas proteínas vão passando pelo rim, elas provocam mais lesão ainda desses vasos. E aí, uma quantidade maior de proteína e de proteínas maiores vão passando cada vez mais por esses vasos, lesando cada vez mais esses vasos, o que culmina aí com uma doença renal crônica, com uma insuficiência renal crônica, muitas vezes com necessidade de hemodiálise na fase final da doença renal. Então, a gente tem alguns sinais que podem acontecer antes da pessoa desenvolver uma doença renal terminal, com necessidade de hemodiálise. Então, a pessoa às vezes fica inchada, tem espuma na urina, que é sinal de proteína na urina, aparece hipertensão naquela pessoa que não era hipertensa, ou se ela já era hipertensa, a hipertensão fica de mais difícil controle, mas a gente não pode e não precisa esperar aparecer sintoma e sinal de doença renal para iniciar tratamento. Então, existem exames de urina que são feitos, que devem ser feitos de rotina, pelo menos uma vez por ano, em toda pessoa com diabetes. São exames que vão rastrear a presença dessa microalbuminúria, e se ela estiver presente, existem medicamentos que vão retardar a progressão da doença. Mas, doutora Flávia, eu tenho diabetes, será que eu vou desenvolver doença renal? Não necessariamente. A gente sabe que existe uma chance maior, sim, de quem tem diabetes desenvolver doença renal, mas essa não é uma sentença. Se a gente conseguir controlar bem a glicose, ter diagnóstico precoce do diabetes, controlar a hipertensão, controlar colesterol, triglicerídeo, controlar a alimentação, a gente pode sim evitar o aparecimento de doença renal. E quando ela aparece, se a gente faz diagnóstico precoce, como eu falei, a gente consegue diminuir a proteinúria, a perda de proteína, a gente consegue retardar a evolução dessa doença renal. Então, gente, o que a gente tem que ficar em mente aqui, precisa de ter um acompanhamento médico regular com o seu endocrinologista, para gerenciar muito bem o controle do diabetes, para rastrear complicação crônica de maneira precoce, como por exemplo doença renal do diabetes, para a gente tratar o mais precocemente possível e evitar aí problemas futuros. E o tratamento, doutora Flávia? Gente, a gente precisa individualizar caso a caso, mas a gente sabe que uma dieta apropriada é importante, tanto para controle do diabetes quanto para controle da doença renal. Então a gente sabe que aquele paciente que tem nefropatia diabética, que está perdendo muita proteína na urina, muitas vezes precisa fazer restrição de determinados tipos de proteína, como proteína da carne vermelha, por exemplo. Então ele precisa ser avaliado pelo seu médico, pelo nutricionista, para saber qual a melhor dieta a seguir. Sabemos que existem medicamentos que controlam o diabetes, mas que também protegem o rim. Esses medicamentos, eles reduzem a perda de proteína na urina, eles retardam
a progressão da doença renal. Então, são medicamentos muito bem-vindos. Esses medicamentos, determinados medicamentos, como eu falei, que servem para tratar diabetes, que tem essa função. Existem outros medicamentos, como antihipertensivos, que também reduzem a perda de proteína no paciente com diabetes e também retardam a evolução da doença renal, que podem ser usados, inclusive, em quem não tem pressão alta, mas aí o médico precisa ajustar a dose para essa pessoa não fazer hipotensão. Então a gente precisa avaliar caso a caso, entrar com a medicação que for necessária, orientar as questões de alimentação dessa pessoa e nos casos que infelizmente evoluem para insuficiência renal terminal, aí essa pessoa tem que fazer diálise peritoneal ou hemodiálise. E aí também o transplante renal é uma opção quando a gente chega na fase de doença renal terminal. Gostou do vídeo? Nossa conversa não termina por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários que eu respondo com o maior carinho para você. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho e para o trabalho de toda a minha equipe, além de ajudar o YouTube que você curte vídeos como esse. Compartilhe essa informação com seus amigos. E muito obrigada por estar comigo até aqui. Até a próxima!